as palavras são as mesmas. À medida que nós conhecemos mais vocês, mais nós amamos, viu? De coração. Tem pessoas que nos surpreendem, e ali estão dois que têm sido uma grata surpresa em nossas vidas. Eu quero levá-los a Filemão, a carta de Filemão. É a menor das cartas de Paulo. Antes de Hebreus está ali essa pequena folha, praticamente um bilhete, capítulo 1 de Filemão. E eu vou pregar sobre o tema Eu Mesmo Pagarei. Capítulo 1 de Filemão, quer dizer, só tem um capítulo. Versículo 19. A gente fica tão acostumado a falar. Versículo 19 diz assim: Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a tua direção, a tua sabedoria, seja eu a falar aos ouvidos, mas o Senhor aos corações. Que a tua palavra, Senhor, seja viva, que a tua palavra tenha um efeito em nossas vidas, porque, Senhor, a tua palavra nos purifica e nos transforma. Por isso, no nome de Jesus, te peço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero vos trazer nesta manhã esta magnífica carta, que é a menor das cartas de Paulo. Aliás, um bilhete que tem uma característica que a difere das outras, que é o fato de que esta carta foi escrita pelas mãos de Paulo. Como assim? Significa que as outras não, as outras eram ditadas e Paulo apenas escrevia, assinava ela, ou escrevia os cumprimentos ao máximo. Mas esta não, esta ele escreveu com suas próprias mãos. E surge a pergunta: por quê? Por que disso? Qual a razão disso? Porque ele afirma que eu escrevo com o meu próprio punho. Por que ele fez isso? Qual a razão disto? Então, para nós conhecermos, sabemos a razão, o motivo, porque Paulo envia esta carta e escreve essa carta com seus próprios punhos, com seu próprio punho. Nós temos que conhecer os personagens dessa carta. Essa carta, Paulo se apresenta e diz: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele escreve de Roma, onde ele está aprisionado ali. Nós sabemos que ele, cerca de 2 anos, ele ficou preso em Roma, e 4 cartas foram escritas durante esse período, e essa é uma delas. Mas ele não diz que ele está prisioneiro dos romanos, ele não diz que ele está prisioneiro dos judeus ou dos carcereiros. Não, ele está ali porque ele é um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele está ali porque ele seguiu ao Senhor Jesus, e seguindo o Senhor Jesus e fazendo a sua vontade, isso conduziu às prisões, e ele se gaba dessa posição. Para ele é algo que ele de certo modo se gloria e diz: eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. E escreva esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão. Agora nós temos aqui o segundo personagem, que é a carta ao homem a quem a carta é escrita, Filemão, que quer dizer amigo. E também ele é descrito no capítulo do versículo 4 ao versículo 7 como uma pessoa cheia de fé, e uma pessoa que amava tanto a Deus como ao seu próximo, cheio de fé e amor. Quando nós amamos a Deus, quando temos fé em Deus, nós temos
amor a Deus, e se amamos a Deus, amamos o nosso próximo. E ele é descrito como um cristão maravilhoso, um cristão exemplar. Filemão é uma pessoa de alto nível, de grande qualidade. Esse Filemão também era um homem, aparentemente, um líder, um homem muito rico, tudo indica. Os estudiosos apontam para esse fato. E a carta é escrita a ele, ao nosso Filemão, ao nosso amado colaborador, a irmã Áfia, que provavelmente era sua esposa, e Arquipo, que também poderia ser seu filho, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa, a igreja que havia ali, que se reunia na sua casa, provavelmente havia uma casa muito grande. E versículo 3, então no versículo 3, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Veja, por quê? Ele manda o cumprimento do Pai, o cumprimento do Filho e não do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já estava lá, amém? O Espírito Santo que está conosco, é Ele que foi enviado dos céus para fazer Cristo realidade em nossas vidas. E esse segundo personagem é Filemão. A carta foi endereçada a ele, mas a carta teve um personagem importante pelo qual a carta foi escrita. A razão pela carta, porque essa carta foi escrita. Ela foi escrita para pedir um favor, ou para que fosse favorecido esse personagem que é Onésimo. Onésimo. E eu quero falar um pouco deste Onésimo. Onésimo, tudo indica, ele era irmão de Filemão. Não é bem claro no texto em português, mas alguns estudiosos e também o texto na King James vai falar de uma forma, se expressa de uma forma que diz, tanto mais a mim, mas quanto mais a você, tanto na carne como no Senhor. Tudo indica que Onésimo era um irmão na carne, um irmão físico do Filemão. Vários estudiosos apontam nessa direção. Ele é aquele irmão mais novo, ou irmão problemático, que quase todo mundo tem na família, amém? Não sei se na sua tem, na minha tem. Não estou dizendo que não sou eu, por favor. Mas sabe como é? Toda família tem aquela ovelha negra, aquele sujeito que cria problema para todo mundo. Esse é o Onésimo, né? É o sujeito que traz problema para a família inteira. Onésimo. Onésimo, ele é descrito como, e também ele é chamado, era um escravo, se tornou um escravo. Mas como que pode o irmão de Filemão se tornar escravo? Então algo aconteceu que levou esse Onésimo a se tornar escravo, porque é uma situação atípica, mas possível, dizem os estudiosos, e alguns dizem que provavelmente ele se envolveu em situações de grandes dívidas. Era aquele sujeito que aprontava tudo que podia, que fazia tudo que podia de errado, mas todo mundo passava a mão na cabeça dele, especialmente talvez a mãe dele, passava a mão na cabeça, não filhinho, sabe como é? Todo mundo, a mãe sempre protege, né? O mais protegido na família é o mais problemático. Passava a mão na cabeça, sempre, e ele foi, quanto mais você protege, pior fica. E ele acabou se envolvendo provavelmente em dívidas, em jogos talvez, dívidas altas, sei lá, que ele aprontou, e agora os devedores vieram para levá-lo, porque naqueles dias, se você tivesse uma dívida e não pagasse, você era vendido para pagar a tua dívida, fazia parte da cultura daqueles dias. Metade da população romana era de escravos. Então, Onésimo, talvez chegou um dia que vieram buscá-lo, e a quem ele recorreu? Ao Filemão. Foi falar com Filemão: Filemão, por favor, me ajude, eu estou numa situação difícil.
Não é novidade para mim, viu, Onésimo? Porque onésimo quer dizer útil, mas Paulo vai usar essa expressão, ele vai dizer que aquele que era inútil a ti, e agora é útil. Então, Onésimo era aquele sujeito inútil, né? Na descrição, e não é novidade para mim, Filemão. Então, mas agora eles estão vindo aí para mim, vão me levar, me ajude, me ajuda a pagar essa dívida. Não, é bom que você, quantas vezes já paguei suas dívidas, agora você vai ter que se virar. Não, mas me dá um jeito, me ajuda, por favor, me ajuda. Não, você vai, é o melhor que pode acontecer para você, você apronta muito, você vai ser assim. Não, vamos fazer o seguinte, Filemão, eu vou mudar. Se você pagar minha dívida, eu vou ser seu escravo. Eu vou ser seu escravo. Olha o que você está falando. Vou ser seu escravo. Tem certeza? Então tá. Pegou lá um cheque do Banco do Brasil, aquela fortuna, entregou na mão dele. Falou: amanhã cedo, paga seus devedores, a quem você deve, os seus credores, e amanhã, pela manhã, os outros escravos vão bater na sua porta e você vai trabalhar. Você vai deixar de ser vagabundo e vai trabalhar amanhã cedo. Você entendeu, né? Ok. Aí, não, tudo bem, eu vou pagar e amanhã, pode deixar comigo mesmo. Amanhã eu trabalho, pode ficar tranquilo. Tudo bem. No outro dia de manhã, foram bater na porta dele. Cadê Onésimo? Desapareceu no mundo, sem pagar os seus devedores, levando todo aquele dinheiro com ele. Por isso a situação dele não era boa quando Paulo pede esse favor. E ele foi parar aonde? Na capital do império. Ele estava em Colossos e foi para a capital do império. Para quê? Sabe é mais ou menos o filho pródigo, caiu no mundo, né, para viver a vida, gastando tudo que possuía, e lá no império, agora também a situação, depois de tantos gastos, só gastando, aquela vida de orgias, no mal, agora também ele está numa situação difícil. Ele se encontra com Epáfras. Epáfras estava lá em Roma, nós vemos aqui no versículo 23, Epáfras era aquele que começou a igreja lá em Colossos, e encontra ele lá, se encontra, e ele acaba levando o Onésimo para conhecer Paulo, que estava preso ali em Roma. E quando Onésimo conhece Paulo prega Jesus para ele. Paulo anuncia Jesus. Paulo diz que eu gerei ele nas minhas prisões. Foi ali na prisão, quando Paulo estava preso, que ele anunciou para Onésimo Jesus, e agora ele está com o coração pronto para recebê-lo. E Onésimo nos diz a palavra, nos diz esta carta, aquele sujeito problemático, aquela ovelha negra, aquele sujeito que colocava toda a família em situações difíceis, aquele sujeito que desperdiçava a vida e os bens de uma forma nas orgias, no mal. Aquele sujeito se converte ao Senhor Jesus Cristo, e quando ele se converte, ele se torna um exemplo. Ele conquista o coração do apóstolo, de Paulo, conquista o coração dele. Ele começa a servir fervorosamente Paulo ali naquela prisão, ajudá-lo de todas as formas possíveis. Sabe que as pessoas que eu percebi que eu já vi se transformarem de uma forma maravilhosa foram drogados, pessoas que estavam nas drogas, no vício, perdidos, quando se convertem são uma maravilha, amém? A gente viu isso muitas vezes. Quando trabalhei com 10 anos recuperando drogados, então os Onésimos, né? E agora ele é aquele exemplo, mas há algo que precisa ser resolvido na vida dele. Ali, Paulo, conhecendo a sua história, diz:
Onésimo, você precisa voltar e resolver essa situação com Filemão, porque você fugiu de lá, você enganou ele, você é um escravo fugitivo, e todo escravo fugitivo naqueles dias estava condenado à morte. O seu senhor poderia matá-lo, teria o direito de matá-lo, era um direito, ele era um sujeito condenado à morte. O seu irmão poderia fazer isso, teria esse direito segundo a lei. Então, Onésimo agora precisa voltar lá para Colossos, e Paulo diz: você precisa ir, eu posso ouvir a conversa. Aí Onésimo diz: mas como? Eu vou lá, ele vai acabar comigo, ele tem razão, você não sabe o que eu já aprontei com ele, o sujeito está muito chateado comigo, que eu vou chegar lá, as coisas vão ficar difíceis para o meu lado. Não, você vai, volta para ele, porque eu vou escrever uma carta, e você vai levar essa carta na sua mão, e é essa carta que nós temos aqui. É a carta que foi escrita para que Onésimo levasse e entregasse para Filemão. Essa é a carta. Ele foi levado por Tíquico e por Onésimo, que voltaram para Colossos, né? É a carta que ele carrega em suas mãos, e ele resolve voltar. Veja, quando nós conhecemos o Senhor, nós temos que arrumar a nossa vida, amém? Não tem esse negócio de converteu-se e agora tudo bem, passado. Não, tem que arrumar a vida, tem que voltar e resolver aquilo que precisa ser resolvido com as pessoas, precisa ser resolvido nas situações, as mais diversas situações que são possíveis de serem resolvidas. Tem que haver arrependimento, tem que haver transformação de vida, tem que haver a volta, amém? É isso que fala dessa volta, eu vejo essa volta de Onésimo à casa de Filemão como uma demonstração do seu arrependimento. Jesus pregava dizendo: arrependei-vos que vos é chegado o reino dos céus. Não existe salvação sem arrependimento, não existe, não se enganem. Por isso que Jesus enfatizou tanto isso, e por isso que é tão claro quando vemos a exposição do Evangelho em Romanos e nas cartas paulinas. O arrependimento faz parte, a transformação que nós temos. Onésimo tem que voltar e resolver aquele problema que ele havia. É difícil para ele, corre o risco de vida, é verdade. O irmão tinha direito a matá-lo, conforme a lei, e eu fico ali imaginando e vendo, e vejo aqui que Paulo escreveu na carta. Eu imagino agora Onésimo chegando ali naquela vila onde estava, naquele lugar onde estava Filemão. Os escravos, outros escravos, quando viram ele, já pularam em cima, seguraram: opa, já está preso, vamos levar. Leva ele para Filemão. Quando Filemão olha para ele, vem à sua mente tudo que ele havia feito ele de bobo, havia enganado, havia fugido, um escravo fujão, e ele agora, naquele momento que ele poderia fazer algo contra ele, posso ver Tíquico entregando a carta de Paulo a Filemão, e Filemão então começa a ler essa carta, e ele se impressiona, porque Paulo diz a respeito de Onésimo. Ele vai dizer a respeito de Onésimo: aquele que te era inútil, mas agora te será útil, fazendo um trocadilho com o seu nome. Ele começa a falar de Onésimo: suplico que demonstre bondade. Filemão, eu suplico a tua bondade para o meu filho Onésimo. Que o cristianismo, o que Cristo faz na vida das pessoas. Paulo agora vê aquele Onésimo, e Paulo teve apenas dois outros que ele chamou de filho. Ele chama Onésimo de meu filho, eu o gerei nas minhas cadeias. Eu suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo.
tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Aí, o Filemão, deixa o garoto um pouquinho mais à vontade aí, já começa a mudar, aconteceu alguma coisa, deixa eu continuar. Eu suplico, Onésimo, que era inútil no passado, mas agora é útil para você e para mim, eu o envio a você, e com ele o meu próprio coração. É uma parte de mim que eu estou te enviando, Filemão. É o meu próprio coração, Filemão. O que o Evangelho faz? Como o Evangelho pode unir pessoas? Como o Evangelho pode criar famílias? Porque a igreja é uma família. A igreja é uma família expandida. Mas é uma família, porque o Evangelho traz esse tipo de amor, esse tipo de união, de ligação dos corações. Eu gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, para anunciar as boas, assim ele me ajudaria no seu lugar. Como que ele está dizendo? Ele é teu escravo, então como escravo teu, ele me serviu. Mas eu não quis, sem o seu teu consentimento, pelo desejo que era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Que palavra, que coisa linda, quando as pessoas fazem as coisas, não por obrigação, não porque nós temos que fazer, mas porque amamos e queremos fazer. O coração cristão tem que ter esse tipo de atitude. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós obedecemos a lei, mas não porque temos que obedecer a lei, mas porque somos naturalmente capacitados para isso. O amor em nós nos leva a obedecer. Que diferença! É isso que ele está dizendo. Eu não, sabe, é complicado quando alguém faz por obrigação. Não, eu quero que você faça isso de boa vontade. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Que visão otimista, que coisa, que maneira de ver. Você perdeu ele, certo, por um tempo, mas agora ele é seu para sempre. Sabe por quê? Porque ele é transformado, foi transformado pelo Espírito Santo. Ele agora é um filho de Deus, um irmão de Cristo com você. Não só teu irmão na carne, mas também teu irmão em Cristo. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Essa a tradução em português não é muito precisa. Eu já falei com vocês dessa questão, porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam: onde você achou esse Filemão? Amém? Então eu tenho que explicar bem isso para você saber onde eu achei o Filemão, onde você achou esse Onésimo. Foi aqui nessas interpretações que tem no texto, no original. Portanto, agora veja o que Paulo vai dizer. Portanto, porque ele está suplicando por Onésimo. Portanto, se me considera teu companheiro na fé, recebo como me receberia a mim. Mas agora Filemão está numa situação difícil. Deixa o menino à vontade, solta ele. Porque Paulo diz: se eu tenho alguma importância para você, receba ele como você receberia a mim. Quem era Paulo? Paulo é aquele que trouxe o Evangelho à região da Ásia. É através da sua vida
o Senhor espalhou o evangelho por toda aquela região, e Onésimo e Filemão havia um respeito, embora Paulo não tenha pregado para ele, foi Epáfras, mas foi Paulo que pregou para Epáfras. Nós temos que respeitar aqueles que trazem o evangelho para nós, amém? Porque era tamanha a consideração que Filemão tinha por Paulo, que Paulo usa essa expressão: se você me considera, receba como receberia a mim mesmo, como se fosse eu. Como você me receberia se eu estivesse aí? Receba ele. Agora, se ele te prejudicou de alguma forma, e se ele deve algo, cobre de mim. Ele deve alguma coisa para você, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, eu pagarei. Agora você sabe por que essa carta foi escrita pelo punho de Paulo. Era um recibo. Era um recibo. A conta dele agora é minha. Aquilo que ele devia para você, eu vou pagar. Está aí, ó, está escrito, eu mesmo escrevi. Você sabe, até hoje no cartório você vai lá, tem que reconhecer a assinatura, não é isso? Imagine se você escrevesse uma carta, não ficaria mais claro ainda? Pois bem, não tem como, é um super recibo, é eu que pago. Ele te deve alguma coisa? Ele te prejudicou? Cobra de mim, eu pagarei. Mas agora ele vai dizer, para não te dizer, Filemão, que você deve a sua própria vida para mim. Eu posso te dever isso, Deus, mas se você vai para o céu, se você tem o seu pecado perdoado, se você tem vida hoje, se você não está morto, Filemão, foi porque eu preguei o evangelho para você. Foi eu que levei o evangelho nessa região, foi eu que anunciei. Você me deve a sua vida. Você entende a dívida que nós temos com quem nos prega o evangelho? Eu sei que às vezes ofende pessoas dizer isso, e alguns pregadores usam isso de uma forma errada, ok? Mas nós somos devedores de quem nos anunciou o evangelho. Eu faço questão sempre de honrar, de lembrar, de falar daqueles que pregaram o evangelho para mim. Eu repito as palavras que eles me disseram, e falo, e sempre agradeço, e sou grato de coração, porque eu devo a vida a eles, eu devo a vida a quem viveu o evangelho diante de mim, eu devo a vida de quem pregou o evangelho, e que fez com que o evangelho chegasse a mim. Paulo diz, para não te dizer que você me deve a sua própria vida. Agora é uma situação um pouco complicada. Filemão não tem muita saída. Ele percebe que o argumento de Paulo é muito forte, mas Paulo continua. Ele diz agora: por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Sabemos pela história que Paulo passaria depois de alguns anos por ali, algum tempo depois, não muito rapidamente, que Paulo passou por ali depois, que antes de ser preso pela segunda vez, quando ele veio de Creta, e ele passou anos em Creta. Então o que Paulo está dizendo aqui? Preparas o quarto a pousada, o quarto do hóspede para mim. O que ele quer dizer isso? Ele estava dizendo: ei, Filemão, se fosse eu, se você estivesse recebendo a mim, você teria um quarto de hóspede para mim, não é isso? Não é mesmo, Filemão? É isso que ele estava colocando. Filemão,
Ei, pega o garoto aí, leva ele para o quarto dos hóspedes. Onésimo não pode acreditar no que está acontecendo. Ele chegou como escravo, chegou condenado à morte, chegou com uma dívida impagável, chegou numa condição de que ele não podia fazer nada por si mesmo, chegou completamente perdido. Agora ele é recebido com honra no quarto dos hóspedes, porque Paulo disse: receba como recebe a mim mesmo. E ele foi recebido dessa forma, e ele começou a sua nova vida ali de uma forma completamente liberta, completamente abençoada. E todos digam amém. Mas eu tenho boas notícias para te dar nesta manhã. Onésimos somos todos nós, porque nós também tínhamos uma dívida impagável. Nós também éramos escravos, vendidos ao pecado. Nós também não tínhamos nada que pudéssemos fazer por nós mesmos. Não encontramos Paulo, encontramos Jesus, e Ele nos enviou de volta ao nosso Pai, e disse: receba-os como recebesse a mim mesmo. E nós nos tornamos filhos, nos tornamos co-herdeiros com Jesus de todas as coisas. E como que se Jesus dissesse para eles, e também Jesus disse: se eles, Pai, cometeram qualquer coisa contra ti, se eles devem qualquer coisa, coloca na minha conta, eu pagarei. E ele subiu na cruz, e as suas últimas palavras à cruz foram tetelestai, que também quer dizer: está pago, está pago, está pago, toda a dívida que eles te têm está pago. E agora o Senhor lembra das suas palavras, que diz: eu vou para meu Pai para preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver sejais vós também. E nós somos recebidos como o filho pródigo. O filho pródigo, o pai olha de longe e vê aquele sujeito vindo, está meio acabado, os anos de sofrimento definharam ele, mas o pai consegue reconhecer os seus passos, o seu jeito de caminhar. É meu filho. O filho não consegue andar muito depressa, mas o pai corre ao seu encontro e o recebe de braços abertos. Igreja de Jesus, nós temos tão grande salvação. Como nós podemos desprezar, como nós podemos desperdiçar essa grande salvação que nós temos em Jesus Cristo? Porque todos nós éramos onésimos, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós nos tornamos inúteis, mas agora temos a oportunidade de sermos úteis para o Senhor, úteis na obra de Deus, úteis. Aleluia. Eu quero convidar a Luca para vir orar. Aleluia. Pai, vamos ficar em pé. Eu quero orar com você nesta tarde, nessa manhã ainda, amanhã ainda. Quem sabe aqui, quem sabe no áudio, no vídeo, nós temos alguém que se sente como esse Onésimo, reconhece a sua situação, reconhece que precisa voltar, e sabe que tem um Pai te esperando, e tem Jesus, que escreveu uma carta para o Pai, mas não com tinta, uma carta escrita com seu sangue na cruz. A carta escrita com o sangue da cruz, o seu sangue derramado, o sangue da alforria, o sangue do perdão, a graça de Deus. Mas lembre-se, graça é aquilo que Deus faz para nós, mas só a graça não nos salva. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Sem a fé, o que é a fé? A fé é a resposta que nós damos à graça de Deus. E hoje, se você crê nesse evangelho que pregamos, você que nos ouve, quem sabe você que está aqui quer vir à frente para essa oração que o Lucas vai fazer.
Você que está nos assistindo na internet, você crê naquilo que estamos, nesse evangelho que estamos pregando, na graça de Deus, e você se arrepende dos seus pecados, porque você tem fé naquilo que pregamos, e você volta à casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. Tu és a